Minha nora, Clary, olhou-me diretamente nos olhos e disse algo que jamais esquecerei. O ano novo será na casa da minha família. Você vai ficar aqui sozinho. Você não pode vir. Tão simples quanto isso, tão cruel. Não houve pedido de desculpas, nenhuma explicação delicada, apenas aquela frase fria que me atingiu como uma pedra. Estávamos na sala de estar da minha casa naquela tarde de meados de dezembro. Eu tinha feito café. Coloquei os biscoitos de chocolate que meu filho Michael sempre adorou desde pequeno. Clary nem sequer os tocou. Sentou-se na beirada do sofá com aquela postura rígida que sempre tinha quando vinha me visitar, como se estivesse com pressa para ir embora. Michael estava ao lado dela, em silêncio, olhando fixamente para o celular. Eu segurava minha caneca entre as mãos e esperava que ele dissesse algo, que olhasse para cima, que me defendesse, que se lembrasse de que eu era sua mãe e que tinha o direito de estar presente nas comemorações familiares. Mas ele não fez nada. Continuou encarando aquela tela como se as palavras da esposa fossem algo corriqueiro. Clary continuou falando. Disse que seria mais confortável assim, que sua família era grande e não havia espaço suficiente, que eu ficaria melhor descansando em minha própria casa. Ela usou a palavra descansando como se eu fosse uma velha doente que precisava ficar na cama, como se ter 70 anos significasse estar morta em vida. Permaneci em silêncio. Não porque me faltassem palavras, eu as tinha, e muitas, mas porque conhecia Clary. Sabia que tudo o que eu dissesse seria usado contra mim. Que eu seria dramática. Que estaria exagerando. Que seria a sogra complicada que não entende limites. Então Michael falou. Ele finalmente ergueu os olhos do celular e olhou para mim, não com carinho, nem com culpa, mas com irritação, como se eu fosse o problema, como se minha simples existência fosse um fardo. Mãe, é melhor assim. Se você viesse, só nos deixaria constrangidos. Você sabe como é em reuniões familiares. Sempre tão quieta, tão séria. A família da Clary é diferente. Eles são alegres, modernos. Você não se encaixa lá. Aquelas palavras me atingiram como uma facada no peito. Você não se encaixa. Meu próprio filho me dizendo que eu não me encaixava na vida dele. Que a minha presença era uma vergonha. Que era melhor eu ficar sozinha em casa enquanto eles comemoravam a chegada do ano novo rodeados de risos e brindes. Engoli em seco. Assenti levemente com a cabeça. Eu não ia chorar na frente deles. Não ia dar-lhes essa satisfação. Clary sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas eu o vi. Era um sorriso de vitória. Ela tinha conseguido o que queria, me afastar, me apagar, me transformar em uma lembrança incômoda guardada em uma gaveta. Eles foram embora logo depois. Michael não me abraçou. Clary também não se despediu com um adeus caloroso, apenas um seco da porta. Fiquei sentada naquela sala de estar vazia, com os biscoitos intocados sobre a mesa e o eco daquelas palavras reverberando na minha cabeça. Você só nos envergonharia. Fechei os olhos. Respirei fundo e, naquele silêncio pesado, naquela solidão que eu já conhecia tão bem, algo dentro de mim se rompeu. Mas não foi uma ruptura de dor. Foi outra coisa. Foi a quebra de correntes, de expectativas, da necessidade de ser aceita por pessoas que claramente não me valorizavam. Mas antes de lhe contar o que fiz, preciso que você saiba de uma coisa. 3 semanas depois daquela conversa, quando eu já estava longe daqui, vivendo algo que jamais imaginei, meu telefone explodiu. Mais de 80 mensagens, todas do meu filho, todas da Clary, todas desesperadas, todas com as mesmas perguntas: Mãe, onde você está? Quem é aquele homem nas suas fotos? Por que você não nos contou nada? O que você está fazendo? Porque eu não discuti. Eu não implorei. Eu não chorei pedindo para me deixarem ir àquele jantar de Ano Novo. Eu simplesmente tomei uma decisão. Comprei uma passagem. Arrumei minhas coisas e fui embora. E quando viram o que eu estava fazendo, quando viram com quem eu estava, quando perceberam que eu não precisava deles para ser feliz, então quiseram conversar. Então me procuraram. Mas era tarde demais. Deixe-me contar como cheguei a esse momento, como uma mulher de 70 anos, que passou a vida inteira servindo aos outros, finalmente decidiu viver para si mesma. E como essa decisão mudou tudo.
Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada pensando, relembrando. Meu marido, Arthur, havia falecido 5 anos antes, um ataque cardíaco fulminante que nem lhe deu tempo de se despedir. Desde então, eu vivia sozinha nesta casa que antes transbordava de vida e agora só continha silêncio. Michael era meu único filho, o centro do meu mundo. Eu lhe dei tudo, minha juventude, minha energia, meus sonhos. Trabalhei em turnos duplos durante anos para que ele pudesse frequentar uma grande universidade estadual. Abri mão de viagens, roupas novas e pequenos luxos para que ele tivesse o melhor. E quando ele se casou com Clary, 8 anos atrás, tentei ser a sogra perfeita, aquela que não se intromete, aquela que não dá palpites, aquela que só está disponível quando necessário. Mas nunca foi o suficiente. Clary sempre me viu como uma ameaça, como uma concorrente. Desde o início, ela tentou me afastar do Michael. Primeiro, foram comentários sutis, que eu ligava demais, que eu era muito apegada, que eu precisava aprender a desapegar. Depois, as coisas se complicaram com ações concretas. Eles mudaram os planos sem me avisar. Cancelaram visitas em cima da hora. Me excluíram de decisões importantes da família. E Michael simplesmente deixou acontecer. Ele escolheu a paz do seu casamento em detrimento do respeito pela sua mãe. Tolerei tudo. Pensei que com o tempo as coisas melhorariam, que Clary perceberia que eu não era sua inimiga, que Michael se lembraria de tudo que eu tinha feito por ele. Mas não aconteceu. A cada ano piorava. Cada comemoração era uma nova humilhação. E agora isto, o ano novo. A noite que marca um novo começo. E eles me diziam que eu não tinha lugar nesse começo. Levantei-me por volta das 3 horas da manhã. Fui até a cozinha. Preparei um chá. Sentei-me junto à janela e observei a rua vazia. As luzes de Natal dos vizinhos cintilavam na escuridão. Pensei em todas as vezes em que engoli meu orgulho, em todas as vezes em que sorri quando queria gritar, em todas as vezes em que aceitei migalhas de afeto como se fossem banquetes. E me perguntei, por quê? Por que continuei permitindo isso? Por que continuei esperando que me tratassem com dignidade quando já haviam provado 1000 vezes que não o fariam? Então tomei uma decisão. Eu não ia implorar. Não ia ligar para o Michael chorando para que ele mudasse de ideia. Não ia me humilhar pedindo um lugar à mesa onde claramente eu não era bem-vinda. Eu simplesmente ia fazer algo por mim mesma, algo que não fazia há muito tempo, algo que me devolvesse ao menos um pouco da vida que eu havia sacrificado pelos outros. Na manhã seguinte, abri meu computador. Procurei voos. Procurei hotéis. Procurei possibilidades e encontrei algo perfeito, uma viagem que sempre sonhei em fazer, mas que sempre adiei. Arthur e eu tínhamos planejado ir juntos quando ele se aposentasse, mas a morte chegou primeiro. E eu guardei esse sonho como se guarda coisas quebradas que doem demais para olhar. Agora eu estava tirando-o do armário de novo. Estava tirando a poeira. E dessa vez eu ia levar adiante sozinha, sem pedir permissão, sem dar explicações. Comprei um ingresso. Paguei com minhas economias aqueles $1.200 que eu havia guardado por anos para o caso de precisar. Para o caso de Michael precisar, para o caso de haver uma emergência. Mas esta era uma emergência, a emergência de uma mulher que estava desaparecendo e precisava se lembrar de que ainda existia. Reservei o hotel 5 noites, incluindo o ano novo. Comecei a arrumar as malas em segredo, peças que não usava há anos, um vestido que Arthur me dera e que guardava como uma relíquia, sapatos confortáveis, mas elegantes, minha velha câmera e uma sensação estranha no peito, que eu não sabia se era medo ou empolgação. Não contei nada ao Michael. Não contei a ninguém. Continuei com minha rotina normal. Quando ele ligou para perguntar como eu estava, eu disse que estava bem. Quando a Clary mandava mensagens curtas, eu respondia com 1 ou 2 palavras. Eles não notaram nada de diferente. Nunca notaram nada de diferente em mim. Os dias passaram lentamente depois daquela tarde na minha sala de estar. Todas as manhãs, eu acordava com o peso daquelas palavras ainda frescas no meu peito. Você só nos envergonha. Você não se encaixa aqui. Eu me levantava da cama e olhava meu reflexo no espelho do banheiro. Uma mulher de 70 anos me encarava, cabelos grisalhos que eu já não tentava esconder,
rugas que contavam histórias que ninguém queria ouvir, mãos que haviam trabalhado tanto e recebido tão pouco em troca. Meu nome é Ellen Porter. Nasci há 70 anos numa cidadezinha onde todos se conheciam e as portas nunca ficavam trancadas. Casei-me jovem com Arthur, um bom homem que trabalhava na construção civil e que me amava com aquele tipo de amor silencioso que não precisa de palavras para se provar. Tivemos o Michael quando eu tinha 25 anos. Foi uma gravidez difícil. O médico disse que não poderíamos ter mais filhos depois dele, então Michael se tornou tudo para mim. Arthur morreu há 5 anos. Era uma terça-feira comum. Ele tinha saído para comprar pão para o café da manhã. Eu estava em casa fazendo café. Ele nunca mais voltou. O ataque cardíaco o levou para a rua. Os vizinhos chamaram uma ambulância, mas já era tarde demais. Chamaram-me ao hospital para identificar o corpo. Lembro-me de não ter chorado naquele momento. Fiquei ali parada, olhando para ele, pensando que ele parecia em paz, como se finalmente pudesse descansar depois de tantos anos de trabalho árduo. Depois do funeral, Michael me disse que eu podia morar com ele e Clary, que eu não precisava ficar sozinha nesta casa cheia de lembranças. Agradeci, mas disse não. Esta casa era a única coisa que me restava de Arthur. Cada canto guardava algo dele: a poltrona onde ele se sentava para assistir aos jogos de futebol, a mesa onde tomávamos café da manhã juntos todos os domingos, o jardim que ele cuidava com tanto carinho. Eu não podia ir embora. Seria como traí-lo 2 vezes, primeiro morrendo, depois esquecendo. Então fiquei sozinha nesta casa de 3 quartos que agora parecia grande demais para uma pessoa só. No início, Michael vinha com frequência toda semana, às vezes 2 vezes por semana. Ele trazia comida. Sentávamos e conversávamos. Ele me contava sobre seu trabalho como contador em uma empresa de tecnologia, sobre seus planos, seus sonhos. Eu ouvia com aquela atenção que só uma mãe pode dar, aquela atenção que guarda cada palavra como se fosse um tesouro. Mas então ele conheceu Clary. Foi em uma conferência de trabalho. Ela era assistente executiva em outra empresa, jovem, bonita e segura de si. Michael se apaixonou rapidamente. Ele me apresentou a ela 3 meses depois de começarem a namorar. Tentei ser gentil. Preparei um jantar especial. Usei a louça fina que só tirava do armário em ocasiões importantes. Clary chegou de salto alto e um vestido que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Durante o jantar, ela falou muito sobre si mesma, sua carreira, suas ambições, os lugares que havia visitado. Eu ouvi e tentei fazer perguntas para demonstrar interesse. Mas senti algo estranho, uma frieza no jeito como ela me olhava, como se eu fosse um obstáculo que ela eventualmente teria que superar. Michael não percebeu nada. Estava ocupado demais olhando para ela com aqueles olhos de um homem apaixonado que enxerga a perfeição onde há imperfeições. Eles se casaram 1 ano depois. Eu paguei parte do casamento, $3.000 das minhas economias. Era dinheiro que Arthur e eu tínhamos guardado para nossa velhice. Mas Michael era meu filho, e uma mãe não economiza quando se trata da felicidade do filho, ou pelo menos era o que eu pensava na época. O casamento foi lindo, grande, com mais de 200 convidados. A família de Clary ocupava a maior parte do salão, pessoas elegantes conversando sobre negócios e férias na Europa. Eu estava sentada à minha mesa me sentindo deslocada com meu vestido simples e sapatos confortáveis. Durante a festa, Clary mal falou comigo. Estava ocupada atendendo aos convidados, posando para fotos, rindo com as amigas. Michael também não se aproximou muito. Só veio me cumprimentar rapidamente antes da cerimônia e durante o brinde. No resto do tempo, ele ficou com ela, como deveria ser, pensei. É o dia deles, a nova vida deles. Eu sou apenas um capítulo do passado. Depois do casamento, as visitas se tornaram menos frequentes. Michael ligava, mas as conversas eram curtas. Como você está, mãe? Bem, filho. Tudo bem. Ótimo. Nos vemos em breve. Desligava. Em breve transformou-se em semanas. Semanas em meses. Eu não queria ser a mãe que fica me incomodando, então não ligava muito. Esperava que ele tomasse a iniciativa. Às vezes ele tomava, às vezes não. Aos poucos, Clary começou a mostrar sua verdadeira face.
No início, eram pequenos comentários. Ellen, você não acha que liga demais para o Michael? Ele tem muito trabalho. Precisa se concentrar. Ou quando eu preparava a comida para levar para eles, Ellen, o Michael está de dieta. Ele não pode comer essas coisas pesadas. Eu assentia com a cabeça, pedia desculpas, tentava me adaptar ao que ela queria, mas nunca era o suficiente. Depois vieram as exclusões, o aniversário do Michael, do qual fiquei sabendo 2 dias antes, um jantar em família do qual se esqueceram de me avisar, o Natal, em que disseram que viriam me visitar, mas cancelaram em cima da hora porque surgiu um imprevisto com a família da Clary. Engoli a dor. Sorri. Disse que não havia problema, que eu entendia. Mas por dentro, algo estava morrendo. Uma parte de mim que acreditava que o amor de mãe era inquebrável estava se desfazendo. Tentei conversar com o Michael uma vez. Foi há 2 anos. Disse a ele que me sentia esquecida, que precisava vê-lo com mais frequência, que sentia falta de ter um relacionamento próximo com ele. Michael suspirou. Ele me disse que eu precisava entender que ele tinha a própria vida agora, que não era mais criança, que Clary era a prioridade dele, que eu deveria aprender a deixá-lo ir. Deixe ir. Como se um filho fosse algo que você simplesmente abandona e esquece. Desde então, parei de reclamar. Tornei-me invisível, a mãe que está presente quando necessário, mas desaparece quando não é, aquela que responde às mensagens com 1 ou 2 palavras, aquela que não pede nada, aquela que não espera nada, porque esperar só traz decepção. E eu já tinha tido decepções suficientes para uma vida inteira. Eu vivia sozinha nesta casa, cercada de silêncio. Meus dias eram todos iguais. Levantava cedo, mesmo sem ter nada para fazer. Preparava o café da manhã para uma pessoa. Assistia ao noticiário. Limpava cômodos que já estavam limpos. Regava as plantas que Arthur havia plantado e que eu mantinha vivas como uma homenagem à sua memória. Saí para caminhar pelo bairro. Cumprimentei os vizinhos que me conheciam cada vez menos, à medida que as pessoas se mudavam e novas chegavam, sem saber quem eu era. Às vezes, à tarde, eu ia ao supermercado só para estar perto de pessoas, para ouvir vozes, para sentir que ainda fazia parte do mundo. Comprava coisas de que não precisava, uma lata de pêssegos, um pacote de biscoitos, uma revista que eu nunca lera. Pagava no caixa, e a atendente nem sequer olhava nos meus olhos, apenas passava os produtos no leitor, dizia o total e pegava meu dinheiro. Próximo cliente. Eu chegava em casa, guardava as compras, preparava o jantar, comia em frente à televisão assistindo a programas que não me interessavam, mas que preenchiam o silêncio. Lavava a louça. Tomava banho. Vestia meu camisolão. Deitava na cama. Ficava olhando para o teto e me perguntava se era só isso que me restava, se essa solidão seria meu destino até o dia da minha morte. Os fins de semana eram piores. Eu observava pela janela as famílias saindo juntas, pais com filhos, avós com netos. Risos, abraços, vida. Eu não tinha netos. Michael e Clary tinham decidido não ter filhos, muito caro, diziam, muita responsabilidade. Queriam viajar, aproveitar o dinheiro, viver sem amarras. Eu nunca lhes contei o quanto aquela decisão me magoou. Nunca lhes contei que sonhava em ser avó, em ter alguém pequeno para cuidar e amar, alguém que realmente precisasse de mim. Assim se passaram 5 anos, da morte de Arthur até aquele dia de dezembro em que Clary me disse que eu não poderia ir ao jantar de Ano Novo. 5 anos existindo sem realmente viver, esperando por migalhas de atenção, me contentando com telefonemas de 5 minutos, fingindo que estava bem quando por dentro eu estava definhando. Depois daquela tarde em que Clary me disse que eu não era bem-vinda no Ano Novo, tentei seguir com a minha vida como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado dentro de mim. Cada vez que eu olhava para o telefone esperando uma ligação do Michael que nunca chegava, sentia aquele vazio aumentar. Cada vez que eu cozinhava pensando em levar algo para o meu filho e então me lembrava que a Clary provavelmente jogaria no lixo, eu me sentia menor. Uma semana depois dessa conversa, recebi uma mensagem de texto do Michael, breve e sem emoção. Mãe, precisamos que você cuide da casa neste fim de semana. Vamos viajar. Temos as chaves reservas. Deixaremos com você amanhã. Assim, sem mais nem menos. Sem perguntar se eu tinha planos. Sem perguntar se eu podia fazer aquilo.
simplesmente presumindo que eu não tinha nada melhor para fazer do que estar disponível para eles. Respondi, sim, claro. Sim, porque era o que eu sempre fazia, dizia sim, estava disponível, era útil, mesmo que me prejudicasse. Eles chegaram na tarde seguinte. Clary nem saiu do carro. Ficou olhando para o celular no banco do passageiro. Michael entrou rapidamente com as chaves na mão. Deixou uma lista na mesa da cozinha, instruções detalhadas: regar as plantas às terças e sextas, pegar a correspondência todos os dias, não mexer no termostato, não usar o quarto principal. Basicamente, me tratando como uma faxineira. Como vai, mãe? Perguntou ele, já se dirigindo para a porta. Ele não esperou por uma resposta. Tudo bem, filho, eu disse para o vazio. Nos vemos domingo à noite. Não se atrase, porque temos que sair cedo na segunda-feira. E ele foi embora assim, de repente. Sem um abraço, sem uma conversa de verdade, só ordens e pressa. Naquela noite, fui à casa deles, uma bela casa num bairro residencial que eles tinham comprado 3 anos antes. Arthur e eu os ajudamos com a entrada, $5.000 que tiramos da nossa poupança porque Michael disse que era uma ótima oportunidade e eles não podiam deixar passar. Eles nunca nos devolveram esse dinheiro. Nunca falamos sobre isso. Entrei com as chaves que Michael me dera. A casa estava impecável, tudo em seu devido lugar, móveis modernos, decoração minimalista, nenhuma foto de família, nada que indicasse que Michael tinha uma mãe ou que um dia teve um pai. Apenas fotos dos dois em viagens, em restaurantes elegantes, em praias paradisíacas, vidas perfeitas em molduras perfeitas. Reguei as plantas como me pediram. Recolhi a correspondência. Sentei-me por um instante na sala de estar, sentindo a frieza daquele lugar. Não havia calor, nem alma. Era uma casa de revista, bonita, mas vazia. Como a minha relação com o meu filho, bonita por fora, morta por dentro. Voltei para casa com um nó na garganta. Fiz chá. Sentei-me na minha poltrona, a mesma em que Arthur costumava sentar, e chorei. Chorei pela primeira vez em muito tempo. Não soluços dramáticos, apenas lágrimas silenciosas que caíram sem permissão. Lágrimas pelos anos perdidos, pelo filho que criei e que agora era um estranho, pela solidão que se tornará minha única companheira fiel. Os dias seguintes foram iguais. Eu ia à casa de Michael, fazia minhas tarefas, voltava para minha, e toda vez que entrava naquele lugar tão perfeito e tão frio, me perguntava o que teria acontecido com o menino que me abraçava quando tinha pesadelos, o menino que me dizia que eu era a melhor mãe do mundo, o menino que prometeu que sempre cuidaria de mim quando crescesse. No domingo à noite, eles voltaram. Liguei para Michael para avisá-lo de que estava tudo em ordem. Obrigada, mãe. Passaremos amanhã para pegar as chaves. E desligou. Nem sequer perguntou como tinha sido meu fim de semana. Nem se ofereceu para dar uma passadinha rápida. Só agradeceu e disse adeus. Eles não apareceram na segunda-feira. Nem na terça-feira. Na quarta-feira, recebi uma mensagem: Mãe, você pode deixar as chaves na caixa de correio? Não temos tempo de passar aí. Obrigada. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Eles não tiveram nem tempo de gastar 5 minutos para pegar as chaves, nem isso. Fui até a casa deles. Deixei as chaves na caixa de correio, como haviam pedido, e fiquei ali parado em frente àquela porta fechada, com a sensação de ter fechado algo mais do que uma simples caixa de correio. Dezembro chegou, e com ele as festas de Natal, aquela época do ano que costumava me encher de alegria e agora só me lembrava da minha solidão. Eu via as decorações nas lojas, as luzes nas ruas, famílias comprando presentes juntas, e eu não tinha ninguém para quem comprar nada. Bem, eu tinha o Michael. Mas qual era o sentido de comprar um presente para alguém que mal teve tempo de me cumprimentar? Enfim, fui à loja. Procurei algo para ele, uma camisa bonita que custava $120, dinheiro que eu mal podia gastar, mas gastei mesmo assim porque é isso que as mães fazem. Elas se sacrificam, sempre. Para Clary, comprei um lenço de seda, $80. Não porque gostasse dela, mas porque não queria dar motivos para ela dizer que eu era mesquinho ou insensível. Liguei para Michael para perguntar quando poderíamos nos encontrar para trocar presentes. Houve silêncio do outro lado da linha, seguido de um suspiro.
Mãe, vamos estar muito ocupadas este ano. A família da Clary tem muitas reuniões. Que tal deixarmos para depois do Ano Novo? Depois do Ano Novo, depois das festas de fim de ano, depois do que era importante. Eu estava sempre em busca de algo mais. Tudo bem, filho, respondi, como sempre, sem reclamar, sem discutir, apenas engolindo a dor e fingindo que não me afetava. O Natal passou sozinha. Preparei um jantar simples para mim. Coloquei músicas natalinas que só tornaram o silêncio ainda mais evidente. Olhei fotos antigas de quando Michael era criança, seus olhos brilhantes abrindo presentes, sua risada preenchendo a casa, Arthur ao meu lado, sorrindo, orgulhoso da família que havíamos construído. Tudo aquilo parecia outra vida, como um sonho do qual eu havia acordado para me encontrar neste pesadelo silencioso. 2 dias depois, recebi uma mensagem da Clary. Foi estranho, ela quase nunca me mandava mensagens diretamente. Abri a mensagem por curiosidade. Ellen, só para te avisar que vamos passar o Ano Novo na casa dos meus pais. Está tudo combinado. É uma tradição familiar importante. Espero que entenda. Li aquela mensagem 3 vezes. Espero que você entenda, como se ela estivesse me fazendo um favor ao me avisar, como se eu devesse ser grata por ao menos me informarem. Ela não mencionou nada sobre me convidar, nada sobre perguntar se eu tinha planos, nada sobre considerar que eu também era da família. Respondi com apenas uma palavra: entendo. Obrigado por me avisar. Mas eu não entendia. Não entendia como meu filho tinha chegado a essa situação. Não entendia como o amor que lhe dei durante toda a vida podia significar tão pouco para ele agora. Não entendia como uma nora podia ter tanto poder sobre um filho a ponto de ele se esquecer da própria mãe. No dia seguinte, Michael apareceu na minha casa sem avisar. Ele entrou com uma expressão desconfortável. Clary ficou no carro como de costume. Ele sentou-se na beirada do sofá sem tirar o casaco, um sinal de que não pretendia ficar muito tempo. Mãe, vim falar com você sobre o Ano Novo. A Clary já te disse que vamos passar o Ano Novo com a família dela. É importante para ela. Os pais dela organizam isso todo ano e esperam que a gente esteja lá. E quanto a mim? Perguntei. Minha voz soou mais fraca do que eu gostaria. Eu não sou importante? Mãe, não comece. Você vai ficar bem aqui. Pode assistir TV, descansar. Não precisa ir a todos os lugares com a gente. Você não precisa. Como se minha presença fosse opcional, como se eu fosse um acessório que pudesse ser guardado em uma gaveta quando não fosse necessário. Michael, eu também sou da sua família. Eu também mereço passar as festas de fim de ano com você. Ele se levantou. O desconforto em seu rosto se transformou em irritação. Mãe, a verdade é que, se você viesse, só nos deixaria constrangidos. Você sabe como é tão quieta, tão séria. A família da Clary é diferente. Eles são alegres, modernos. Você não se encaixa lá. É melhor ficar em casa. Aquelas palavras de novo, você só nos envergonha. Você não se encaixa. As mesmas que Clary usou, agora saindo da boca do meu filho. Meu próprio filho me dizendo que eu era uma vergonha. Que eu não era boa o suficiente para estar na vida dele. Sentei-me naquele sofá depois que Michael saiu. Não me mexi por horas. Fiquei ali sentada, olhando fixamente para a porta por onde ele tinha saído sem nem se despedir. As palavras não paravam de ecoar na minha cabeça: você só nos envergonha. Você não se encaixa. Meu próprio filho confirmou o que Clary pensava de mim, que eu era um problema, um fardo, algo de que precisava se livrar. A casa estava silenciosa, aquele silêncio pesado que eu conhecia tão bem. O relógio de parede bateu 18 horas. Estava começando a escurecer lá fora. As luzes de Natal dos vizinhos foram se acendendo uma a uma. Famílias se reuniam para jantar. Crianças brincavam. Risadas abafadas chegavam pelas janelas. E eu, aqui sozinha, sempre sozinha. Finalmente me levantei. Fui até a cozinha. Abri a geladeira, sem saber o que estava procurando. Havia comida que eu tinha preparado dias atrás e que ninguém além de mim comeria, um ensopado que Michael gostava quando era menino.
Pensei em levar para ele, mas eu já sabia o que aconteceria. Clary diria que era muito pesado, que eles estavam controlando a alimentação, que era melhor não levar, e acabaria no lixo ou de volta na minha geladeira. Mais uma prova de que meus esforços eram inúteis. Fechei a geladeira. Eu não estava com fome. Fui para o meu quarto. Sentei-me na cama que dividi com Arthur por 42 anos. Passei a mão pelo lado dele da cama. Ainda sentia sua ausência como um buraco físico. Se ele estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. Arthur jamais teria permitido que Michael me tratasse assim. Ele teria conversado com ele. Teria feito com que ele entendesse que não se descarta uma mãe como se fosse um móvel velho. Mas Arthur não estava aqui. E eu estava enfrentando isso sozinha, tentando entender em que momento perdi meu filho, em que momento ele deixou de ser o menino que precisava de mim e se tornou esse homem que me via como um fardo. Pensei em todos os momentos em que engoli minhas palavras, em todas as vezes em que aceitei migalhas quando merecia um banquete. Lembrei-me de quando Michael fez 40 anos. Clary organizou uma grande festa num restaurante elegante. Avisaram-me 3 dias antes. Comprei um presente caro, um relógio que me custou $400, dinheiro que eu não tinha, mas tirei da minha poupança porque era um aniversário importante. Cheguei ao restaurante e sentei-me numa mesa no fundo. A família de Clary ocupava as mesas principais, todos bem vestidos, conversando alto e rindo. Eu estava sozinha à minha mesa, como uma convidada de segunda classe. Michael veio me cumprimentar rapidamente. Abriu meu presente sem muito entusiasmo, agradeceu e foi atender os outros convidados. Passei a noite inteira observando de longe meu filho comemorar, cercado por pessoas que não o conheciam como eu, pessoas que não haviam sacrificado nada por ele. E percebi que eu não era mais importante na vida dele. Eu era apenas uma obrigação, alguém que precisava ser convidado por dever. Ou aquela vez em que fiquei doente há 2 anos, uma gripe forte que me deixou de cama por uma semana. Liguei para o Michael para avisá-lo e perguntar se ele poderia dar uma passada, mesmo que por um instante. Ele disse que estava muito ocupado, mas que me enviaria alguns remédios por serviço de entrega. E não é que chegou uma caixa de remédios no dia seguinte? Sem bilhete, sem mensagem pessoal, apenas os remédios e uma conta de $35 que eu tive que pagar. Passei aquela semana inteira sozinha, com febre, me arrastando para fora da cama para fazer chá, me arrastando até o banheiro, tremendo debaixo das cobertas, e pensando que se eu morresse ali mesmo, ninguém notaria por dias, talvez semanas, porque ninguém veio me ver. Ninguém realmente se preocupou comigo. Quando me recuperei, Michael ligou. Você está melhor, mãe? Sim, filho. Ótimo. Bom, vou desligar. Tenho uma reunião. E desligou. Nem perguntou se eu precisava de alguma coisa, se eu tinha comido bem, se tinha sido algo sério. Apenas confirmou que eu não era mais um problema com o qual ele precisava se preocupar. Todas essas lembranças me atingiram com mais força agora porque eu não conseguia mais mentir para mim mesma. Eu não conseguia mais me convencer de que as coisas iriam melhorar, que Michael eventualmente se lembraria de quem o criou, que Clary me aceitaria com o tempo. Nada disso ia acontecer. Era só isso que eu ia receber: indiferença, esquecimento, rejeição. Naquela noite, fui para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei me revirando por horas, pensando, sentindo aquela dor no peito que não era física, mas doía mais do que qualquer doença. Era a dor de saber que eu não importava, que eu havia dedicado minha vida inteira a criar um filho que agora me via como um estorvo. Às 4 da manhã, levantei-me. Fui para a sala de estar. Acendi um abajur. Peguei as antigas caixas de fotos que guardava no armário, fotos de quando Michael era bebê, seu primeiro dia de aula, sua formatura, seu casamento. Em todas aquelas fotos, eu estava lá, sorrindo, orgulhosa, feliz, acreditando que estava construindo algo permanente, algo que duraria para sempre. Mas olhando para essas fotos agora, percebi algo. Eu sempre estive à margem, nunca no centro, sempre na periferia, como se mesmo naquela época eu já soubesse que meu lugar era secundário, que eu existia para servir, para estar disponível, mas não para ser verdadeiramente vista. Guardei as fotos. Fiz café, embora fosse muito cedo. Sentei-me junto à janela para observar o nascer do sol, o céu passando do preto ao cinza e, finalmente, aquele tom rosado que anuncia o novo dia.
E tomei uma decisão. Eu não ia continuar assim. Não ia passar o resto da minha vida esperando que meu filho me desse migalhas de atenção. Não ia passar o ano novo sozinha nesta casa, chorando por um amor que era claramente unilateral. Abri meu computador. Eu já tinha o ingresso comprado dias antes, mas não tinha feito mais nada. Não tinha arrumado as malas. Não tinha planejado nada. Era como se uma parte de mim ainda esperasse que Michael mudasse de ideia, que ele ligasse dizendo que tudo tinha sido um engano, que é claro que eu estava convidada, que eles precisavam de mim lá. Mas isso não ia acontecer, e era hora de aceitar. Revisei minha reserva, um hotel no litoral, 5 noites de 28 de dezembro a 2 de janeiro, ano novo em um lugar completamente diferente, longe desta casa, longe das lembranças, longe da vida que me engoliu por inteiro sem me dar nada em troca. A viagem custou um total de $1.800, passagem aérea, hotel e refeições. Era quase tudo o que me restava na poupança, dinheiro que eu tinha guardado para emergências, para ajudar o Michael se ele precisasse, e até para o meu funeral. Mas qual era o sentido de juntar dinheiro para um filho que não me valorizava? Qual era o sentido de economizar para um futuro em que eu provavelmente morreria sozinha de qualquer maneira? Confirmei tudo. Imprimi as passagens. Tirei minha velha mala do armário, a mesma com a qual Arthur e eu viajamos no nosso 30º aniversário. Eu não a usava há anos desde que eu tinha ido a qualquer lugar além do supermercado ou do consultório médico. Comecei a arrumar as malas com roupas que não usava há muito tempo, um vestido cor de vinho que Arthur tinha me dado e que eu guardava porque parecia elegante demais para o meu dia a dia. Elegante demais para quê? Para ficar sozinha em casa, sem ninguém me ver? Era ridículo. Arrumei as malas. Sapatos bonitos que eu tinha deixado no fundo do armário. Um chale macio que minha mãe me deu antes de morrer. Meus óculos de sol. Minha câmera antiga. Eu queria capturar esse momento, esse renascimento. Porque era essa a sensação, como se eu estivesse prestes a renascer. Eu não contei nada para o Michael. Não deixei ele saber. Eu sabia exatamente o que aconteceria se eu contasse. Ele ia me perguntar por quê, ia me questionar, a Clary ia dizer que eu estava exagerando, que eu estava sendo dramática, que na minha idade eu deveria estar em casa descansando em vez de fazer coisas malucas. Então decidi não dizer nada, simplesmente ir embora, desaparecer, deixá-los ter o ano novo perfeito sem mim, e eu teria o meu, do jeito que eu queria. Os dias que antecederam a viagem passaram de forma estranha, lenta e rápida ao mesmo tempo. Todas as manhãs eu acordava com aquela mistura de excitação e medo que não sentia há anos, excitação porque finalmente estava fazendo algo por mim mesma, medo porque não sabia se teria coragem de levar isso adiante. Uma parte de mim ainda tinha esperança de que Michael ligasse, que dissesse que havia reconsiderado, que é claro que eu deveria estar com eles no ano novo. Mas ele não ligou. Os dias se passaram e meu telefone permaneceu silencioso, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Era como se eles já tivessem me apagado de suas vidas, como se o fato de eu não estar na festa significasse que eu simplesmente deixei de existir. Continuei a arrumar as malas lentamente. Cada item que eu colocava naquela mala era uma decisão, uma declaração, eu estava escolhendo ir embora. Eu estava escolhendo não ficar esperando como um cão fiel pelo retorno do seu dono. Dobrei o vestido cor de vinho com cuidado. Era um vestido lindo. Arthur comprou para mim no nosso 35º aniversário de casamento. Ele me disse que eu estava radiante nele, que parecia uma rainha. Nunca mais o usei depois que ele morreu. Parecia lindo demais para a vida cinzenta que eu levava. Mas agora eu ia usá-lo. Eu ia usá-lo e me sentir bonita de novo, mesmo que fosse só por alguns dias, mesmo que ninguém mais notasse. Eu notaria. E isso bastava. No dia 26 de dezembro, Michael enviou uma mensagem de texto curta e sem emoção. Mamãe, passaremos aí amanhã à tarde para lhe desejar um Feliz Natal atrasado. Temos um presente para você. Li aquela mensagem várias vezes. Passaremos aí amanhã. Sem perguntar se eu estava disponível. Sem perguntar se eu tinha planos. Apenas presumindo que eu estaria lá esperando por eles como sempre, porque era isso que eu sempre fazia, esperava, estava disponível, era conveniente. Respondi, não estarei aqui amanhã. Tenho planos. A resposta veio quase imediatamente, planos? Que planos?
Senti algo estranho ao ler aquela surpresa em suas palavras, como se fosse impossível para mim ter planos, como se minha vida fosse tão vazia que a ideia de eu fazer algo por conta própria fosse absurda. Vou sair, respondi. Estarei ocupado. Houve silêncio. Então, perguntaram, aonde você vai? Eu não respondi. Deixei a mensagem visualizada e não respondi. Desliguei o celular. Eu não lhes devia explicações, não depois da forma como me trataram, não depois de terem deixado claro que eu não era bem-vinda em suas vidas. Naquela noite, dormi melhor do que em meses, como se meu corpo finalmente entendesse que algo estava mudando, que eu estava assumindo o controle, que eu não seria mais a mulher invisível que existia apenas para servir aos outros. No dia 27 de dezembro, acordei cedo. Tomei banho. Vesti roupas confortáveis para a viagem. Verifiquei minha mala pela última vez, passaporte, passagens, dinheiro, remédios. Tudo estava pronto. Chamei um táxi para me levar ao aeroporto. O voo partia às 14 horas. Às 11 horas da manhã, bateram à porta. Era Michael com Clary, ambos com expressões confusas. Abri a porta, mas não os convidei a entrar. Mãe, o que está acontecendo? Michael apontou para a mala perto da porta. Aonde você vai? Em viagem, respondi calmamente, sem emoção, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Uma viagem? Para onde? Com quem? A voz de Clary era áspera, acusatória, como se eu tivesse cometido um crime. Para a costa. Sozinhos. Sozinha? Michael passou por mim e entrou em casa. Olhou em volta como se procurasse provas de que eu estava mentindo. Mãe, você não pode viajar sozinha. Você não tem idade para essas coisas. Tenho 70 anos, não 90. Ainda posso fazer o que quero. Clary cruzou os braços. Isso é ridículo. Ellen, por que você está fazendo isso? É para chamar a atenção? Senti algo quente subindo no meu peito, raiva, fúria, anos engolindo palavras e sentimentos que agora queriam sair. Mas me contive. Eu não ia dar a eles a satisfação de me ver explodir. Eu não ia dar a eles motivos para dizerem que eu estava sendo dramática ou exagerando. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso por mim. Você deixou bem claro que não sou bem-vinda na sua festa de Ano Novo. Então, decidi fazer a minha em outro lugar. Mãe, não seja assim, Michael tentou adotar um tom conciliador. Não é que você não seja bem-vinda. Nós apenas dissemos que seria mais confortável se você ficasse aqui. Você disse que eu ia te envergonhar. Que eu não me encaixo. Lembra? Houve silêncio. Michael olhou para o chão. Clary apertou os lábios. Nenhum dos dois negou minhas palavras porque ambos sabiam que eram verdadeiras. Eu não pedi permissão para ter uma vida. Não preciso da sua aprovação para fazer algo por mim mesma. Você tem seus planos. Eu tenho os meus. É simples assim. Mas é perigoso, disse Clary novamente com aquele tom condescendente que eu tanto detestava. O que você vai fazer sozinha em um hotel? E se alguma coisa acontecer com você? Se algo me acontecer aqui sozinha em casa, você também não vai perceber por dias. Pelo menos lá eu estarei em um lugar novo, vendo coisas novas, vivendo. Isso os deixou sem palavras porque era verdade. Eu poderia morrer aqui, e ninguém viria me procurar até que eu começasse a cheirar mal ou até que os vizinhos percebessem que eu não tinha tirado o lixo há semanas. Minha morte seria tão invisível quanto minha vida. O táxi chegou. Buzinou lá fora. Peguei minha mala. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Mãe, espera. Michael segurou meu braço, não com força, mas como um gesto desesperado. Não faça isso. Venha conosco para a casa dos pais da Clary. Podemos resolver isso. Agora sou bem-vinda. Agora me encaixo. Ou você só está me convidando porque se sente culpado, ah? Ele não respondeu porque nós dois sabíamos a resposta. Eles estavam me convidando por obrigação, porque ficaria mal se eu fosse embora sozinha, não porque realmente me quisessem lá. Retirei meu braço. Agradeço a oferta, mas já tomei minha decisão.
Aproveite o seu ano novo. Eu vou aproveitar o meu. Saí de casa. Entrei no táxi. Enquanto nos afastávamos, olhei pelo retrovisor. Michael e Claire estavam parados na porta, confusos, perplexos, provavelmente se perguntando o que tinha acontecido, como sua mãe submissa e obediente de repente criará coragem. A caminho do aeroporto, meu telefone começou a tocar Michael, 2, 3 vezes. Eu não atendi. Então as mensagens começaram a chegar: mãe, atende. Precisamos conversar. Isso não está certo. Você não pode simplesmente ir embora assim. Cada mensagem me fazia sentir mais forte, mais segura da minha decisão. Porque agora eles queriam conversar. Agora era importante, mas só porque eu tinha feito algo que eles não esperavam, só porque de repente eu não era mais previsível, não era mais conveniente. Cheguei ao aeroporto. Fiz o check-in. Passei pela segurança. Sentei-me no portão de embarque e fiquei observando os aviões decolarem. E senti algo que não sentia há anos: liberdade, a liberdade de não ter que dar satisfações a ninguém, de não ter que me explicar, de não ter que implorar por afeto de pessoas que claramente não me valorizavam. O voo durou 3 horas. Sentei-me junto à janela. Observei as nuvens. Observei o céu infinito. E pensei em Arthur, em como ele estaria orgulhoso de mim agora. Ele sempre me dizia que eu era mais forte do que pensava, que eu tinha um espírito ardente que só precisava de permissão para brilhar. Passei tantos anos apagando aquele fogo, me diminuindo, sendo que os outros precisavam que eu fosse. Mas agora aquele fogo estava voltando, e queimava mais forte do que nunca. O avião pousou às 5 da tarde. Quando saí do aeroporto, o ar estava diferente e mais quente, com aquele cheiro de sal que o mar traz. Peguei um táxi até o hotel. Durante a viagem, fiquei olhando pela janela, palmeiras e casas coloridas, pessoas caminhando tranquilamente pelas ruas, casais de mãos dadas, famílias tomando sorvete. Vida. Tanta vida ao meu redor. O hotel era modesto, mas limpo, um prédio de 2 andares pintado de coral com varandas com vista para a praia. A recepcionista me cumprimentou com um sorriso genuíno. Bem-vinda, Sra. Porter. Esperamos que aproveite sua estadia. Ela me entregou a chave do quarto 208, segundo andar, com vista para o mar. Subi as escadas devagar. Meu joelho direito protestou um pouco, anos trabalhando em pé estavam cobrando seu preço, mas eu não liguei. Abri a porta do meu quarto e a primeira coisa que vi foi a varanda. Larguei a mala. Abri as portas de vidro e lá estava, o oceano, imenso, brilhando sob o sol da tarde, as ondas quebrando suavemente na areia. O som constante da água me trouxe paz imediatamente. Fiquei ali parado por um longo tempo, apenas olhando, apenas respirando, pensando em quantos anos haviam se passado desde a última vez que vi o mar. Arthur e eu viemos uma vez, há 15 anos. Foi uma viagem curta, 3 dias. Ele estava tão feliz. Brincamos na areia como crianças. Comemos peixe fresco. Caminhamos pela praia de mãos dadas. Foram dias perfeitos, daqueles que a gente guarda para sempre no coração. E lá estava eu de novo, mas sem ele e sem meu filho, completamente sozinha. Mas, estranhamente, não me sentia triste. Sentia-me livre, como se tivesse deixado para trás um fardo pesado que carregava há anos. Desempacotei as malas devagar. Pendurei minhas roupas no pequeno armário. Peguei meu vestido cor de vinho e o pendurei com cuidado. Eu ia usá-lo na véspera de Ano Novo para celebrar minha nova vida, minha nova versão, a Helena que não esperava mais por migalhas, a Helena que ousou viver. Naquela noite, fui dar um passeio na praia. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Havia poucas pessoas, um jovem casal tirando fotos, um homem correndo com seu cachorro, crianças construindo castelos de areia de última hora antes de seus pais a chamarem para o jantar. Tirei os sapatos. Senti areia entre os dedos dos pés. Caminhei pela praia, deixando a água fresca tocar meus pés. Não peguei meu celular. Não tirei fotos. Apenas vivi o momento. Respirei. Ouvi. Senti. Foi o suficiente. Pela primeira vez em muito tempo, apenas sentir foi o suficiente. Jantei num pequeno restaurante na praia.
Pedi peixe grelhado com arroz e salada. O garçom era um rapaz que me chamou de a senhora e me tratou com genuíno respeito, não aquela gentileza forçada que se dá aos idosos por pena, mas respeito verdadeiro. Conversamos um pouco. Ele perguntou de onde eu era, o que me tinha trazido até ali. Eu disse-lhe que estava de férias a celebrar a vida. Ele sorriu. Que maravilha, senhora! Todos nós deveríamos celebrar a vida com mais frequência. Voltei para o hotel por volta das 9 horas. Meu celular tinha 17 chamadas perdidas, todas do Michael. 10 mensagens. Não as abri. Ainda não. Eu precisava desses dias para mim, sem interrupções, sem explicações, sem ter que justificar meu direito de existir. Vesti meu camisolão. Fui até a varanda. Sentei-me na cadeira de plástico que havia lá. Olhei para as estrelas. Ouvi o som do mar. E pela primeira vez em 5 anos, desde a morte de Arthur, senti paz, verdadeira paz. Na manhã seguinte, acordei cedo. Os anos de hábito de acordar ao amanhecer não desaparecem assim. Mas desta vez não me levantei por obrigação. Levantei porque queria ver o nascer do sol da varanda. E foi lindo, o céu mudando de preto para roxo, depois para rosa e finalmente para dourado, o sol surgindo lentamente no horizonte. Um novo dia, um novo começo. Desci para tomar o café da manhã. A sala de jantar do hotel era pequena e aconchegante, mesas de madeira com toalhas de mesa brancas, um buffet simples com frutas, pão, ovos e café. Servi-me devagar. Sentei-me sozinha em uma mesa perto da janela. Foi então que o vi, um homem mais velho sentado a uma mesa de canto, lendo o jornal e tomando café. Havia algo familiar nele, na maneira como segurava a xícara, em sua postura relaxada. Continuei olhando para ele, tentando me lembrar de onde o conhecia. Então ele olhou para cima. Nossos olhares se encontraram e ambos congelamos. Edward. Edward Lopes. Meu colega do ensino médio. O garoto que sentava atrás de mim na aula de matemática. Aquele que me emprestava seus cadernos quando eu faltava. Aquele que uma vez me disse que eu tinha o sorriso mais bonito da turma. Isso foi há mais de 50 anos, uma vida inteira atrás. Ele se levantou. Caminhou até minha mesa com aquele sorriso que reconheci imediatamente, apesar das rugas e dos cabelos grisalhos. Ellen? Ellen Porter? Assenti com a cabeça, sem conseguir falar. Ele riu, uma risada calorosa e genuína. Meu Deus, não acredito. O que você está fazendo aqui? Férias, finalmente consegui dizer. E você? Igualmente. Venho aqui todos os anos por esta altura. Desde que a minha esposa faleceu, há 3 anos, precisava de um lugar para processar tudo. E este lugar trouxe-me paz. Ele sentou-se sem pedir permissão, como se os 50 anos em que não nos víamos não tivessem existido. Começamos a conversar cautelosamente no início, preenchendo as lacunas de décadas. Ele me contou que se casou jovem, teve 2 filhas e trabalhou como engenheiro a vida toda. Sua esposa morreu de câncer. Foi um processo longo e doloroso. Depois da morte dela, ele não sabia o que fazer com todo aquele silêncio. Então, começou a viajar, procurando lugares onde pudesse respirar sem sentir o peso da ausência dela. Contei-lhe a minha história, Arthur, Michael, a solidão, a exclusão, as palavras que me impulsionaram a fazer este voo. Edward ouviu sem interromper, sem julgar, apenas ouvindo com aquela atenção plena que eu não recebia de ninguém há tanto tempo. Quando terminei de falar, ele colocou a mão sobre a minha, um gesto simples, mas que me fez sentir compreendida. Ellen, você fez a coisa certa ao vir. Ninguém deveria passar as festas de fim de ano se sentindo indesejado, e ninguém deveria ter que implorar por amor da própria família. Conversamos por horas. O salão esvaziou. Os funcionários começaram a limpar as mesas, e nós ainda estávamos lá, conversando, rindo, relembrando histórias da nossa juventude, compartilhando as dores da velhice. Foi estranho, tantos anos haviam se passado, e ainda assim a conversa fluía como se nunca tivéssemos nos separado. Você tem planos para hoje? Ele finalmente perguntou. Nada. Só caminhar na praia, talvez ler um pouco. Gostaria de dar um passeio comigo?
Conheço um mercado de artesanato aqui perto e um pequeno restaurante que faz o melhor ceviche que você já provou. Hesitei por um instante. Uma parte de mim ainda carregava aquela culpa, aquela voz dizendo que eu não deveria estar me divertindo enquanto meu filho estava chateado. Mas então me lembrei do porquê de estar ali, porque mereço viver, porque mereço ser feliz, porque passei tempo demais me sacrificando por alguém que não me valorizava. Eu adoraria, respondi. Passamos o dia juntos. Caminhamos pelo mercado admirando os artesanatos coloridos. Edward me comprou uma pulseira de prata com pedras turquesa, ele insistiu, apesar dos meus protestos. Então você se lembra deste dia, disse ele. Comemos um ceviche que foi, sem dúvida, o melhor que já provei. Sentamos num terraço com vista para o mar, conversando sobre tudo e nada, sonhos antigos, arrependimentos, segundas chances. À tarde, voltamos ao hotel. Nos despedimos no saguão. Café da manhã de novo amanhã? Perguntou ele. Claro, respondi, e percebi que estava sorrindo, um sorriso verdadeiro, daquele tipo que vem da alma. Os dias seguintes passaram como um sonho. Todas as manhãs eu tomava café da manhã com Edward. Conversávamos durante horas sobre assuntos profundos e coisas simples. Ele me contou sobre suas filhas, Emily e Anna, ambas moravam em outras cidades, tinham suas próprias famílias e vidas agitadas. Elas ligavam para ele toda semana e o visitavam em datas importantes. Tinham um relacionamento distante, mas respeitoso, nada parecido com o que eu tinha com Michael, nada repleto daquele ressentimento silencioso. Edward era viúvo havia 3 anos. Sua esposa, Yvonne, fora o amor de sua vida, 48 anos juntos. Ele me mostrou uma foto que carregava na carteira, uma mulher com um sorriso largo e olhos gentis. Foi difícil quando ela foi embora, disse ele em voz baixa. Nos primeiros meses, eu não sabia como seguir em frente, como levantar todos os dias sabendo que ela não estaria lá. Mas aos poucos comecei a encontrar motivos pequenos, um lindo nascer do sol, uma boa xícara de café, um livro que me prendeu. E esses pequenos motivos começaram a se tornar algo maior. Eu entendi exatamente o que ele estava dizendo porque era exatamente isso que eu vinha tentando fazer nos últimos 5 anos, encontrar razões para continuar. Mas as minhas sempre giravam em torno de Michael, esperar por sua ligação, me preparar para suas visitas que nunca aconteciam, viver por alguém que claramente não vivia por mim. Edward era diferente. Ele me tratava como se minha presença importasse, como se minhas palavras tivessem peso. Quando eu falava, ele realmente ouvia. Não olhava para o celular. Não desviava o olhar. Me dava toda a sua atenção. E isso era algo que eu havia esquecido como era. No segundo dia, caminhamos por uma trilha que margeava a costa. A trilha era cercada por vegetação tropical, flores vermelhas e amarelas que eu não reconhecia, pássaros cantando, o cheiro do mar misturado com o da terra úmida. Edward caminhava ao meu lado. Às vezes, ele pegava minha mão para me ajudar quando o terreno era irregular. E não a soltava imediatamente, simplesmente deixava a mão ali, quente, firme, uma âncora. Chegamos a um mirante. De lá, dava para ver a cidade inteira, as casas coloridas, a praia curva com sua areia branca, as palmeiras balançando na brisa. Era lindo, um tipo de beleza que faz você esquecer por um instante toda a feiura do mundo. Sabe o que eu mais gosto neste lugar? Disse Edward, olhando para o horizonte. É que aqui, ninguém sabe quem eu sou. Ninguém conhece a minha história. Posso ser quem eu quiser, sem rótulos, sem expectativas, apenas Edward, um homem curtindo o mar. Eu entendi perfeitamente. Sentia o mesmo. Ali, ninguém sabia que eu era a mãe descartada, a viúva solitária, a mulher invisível. Ali eu era simplesmente Helen, uma mulher de 70 anos que estava se redescobrindo. Naquela noite, Edward me convidou para jantar em um pequeno restaurante afastado da área turística, o tipo de lugar frequentado pelos moradores locais, comida caseira, porções generosas e preços razoáveis. Pedimos camarão com arroz de cocô. Dividimos uma garrafa de vinho branco e conversamos até o restaurante fechar. Ele me contou sobre sua juventude, sobre quando conseguiu seu primeiro emprego ganhando pouco mais de $70 por mês, sobre como conheceu Yvonne em uma festa na cidade, sobre como teve que convencer o pai dela de que era um bom homem apesar da pobreza. Sobre as lutas, os sacrifícios, as alegrias, uma vida inteira contada em fragmentos durante o jantar.
Contei a ele coisas que nunca havia contado a ninguém, como às vezes acordava no meio da noite chorando por Arthur, como havia dias em que não falava com ninguém, nem uma única palavra, em que minha voz permanecia oculta porque não havia ninguém que precisasse ouvi-la, como me tornei especialista em fingir que estava bem quando por dentro estava desmoronando. Edward não me ofereceu soluções. Ele não me disse que tudo ficaria bem. Ele não minimizou minha dor. Ele apenas disse: "Você foi muito forte, Ellen, mais forte do que deveria ter sido. E não tem problema se você quiser descansar dessa força agora." Aquelas palavras me quebraram de uma forma linda, porque ninguém nunca me deu permissão para ser fraca. Eu sempre tinha que ser a forte, aquela que persevera, aquela que continua não importa o que aconteça. Mas Edward estava me dizendo que eu podia me livrar desse peso, mesmo que fosse só por alguns dias. Voltamos para o hotel de braços dados. As ruas estavam iluminadas com luzes de Natal. Música tocava nos bares. Pessoas riam, comemoravam. A véspera de Ano Novo estava chegando. Edward parou em frente à entrada do hotel. "Ellen, quero te perguntar uma coisa. Amanhã é dia 31. O hotel vai oferecer um jantar especial. Você me faria a honra de me acompanhar?" Minha primeira reação foi pensar em Michael, em como ele se sentiria se soubesse que eu estava aqui com outro homem. Mas então me lembrei de que Michael havia escolhido não estar comigo. Ele havia escolhido o conforto da esposa em vez do amor da mãe. Por que eu tinha que continuar vivendo baseada nos sentimentos dele, se era evidente que ele não vivia baseado nos meus? "Eu adoraria te acompanhar", respondi. Edward sorriu, aquele sorriso que iluminava seus olhos por trás dos óculos. "Perfeito. Vou te buscar às 8 horas, então. E Ellen, use aquele vestido bonito que você mencionou, aquele que seu marido te deu. Sei que ele ficaria feliz em te ver usando." Subi para o meu quarto com o coração acelerado. Peguei o vestido cor de vinho no armário. Coloquei-o sobre a cama. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Arthur comprou para mim em uma loja elegante no centro da cidade. Ele gastou dinheiro que não tínhamos porque disse que eu merecia algo bonito, que eu era bonita e o mundo precisava ver isso. Usei aquele vestido apenas uma vez, no nosso aniversário. Arthur não parava de me olhar a noite toda. Dançamos, comemos, rimos como jovens apaixonados. Foi uma das últimas noites perfeitas antes que a velhice e a doença começassem a cobrar seu preço. Agora eu ia usá-lo novamente, não para me esconder do mundo, não para ficar sentada em casa esperando que alguém me notasse, mas para sair, para viver, para celebrar o fato de que eu ainda estava aqui, de que eu ainda tinha coisas para oferecer, de que eu ainda merecia ser feliz. Naquela noite, antes de dormir, finalmente abri as mensagens de Michael. Eram 32. Os primeiros ficaram confusos. "Mãe, onde você está? Responda. Precisamos saber se você está bem." Então eles se irritaram. "Isso é ridículo. Parem com o drama." Por fim, eles ficaram quase desesperados. "Por favor, mãe. Ao menos nos diga onde você está. Estamos preocupados." Preocupados. Agora sim, estavam preocupados, não quando me deixavam sozinha todo Natal, não quando cancelavam as visitas, não quando me diziam que eu não me encaixava. Só agora, depois de eu ter feito algo inesperado. Só agora, depois de eu ter deixado de ser previsível. Escrevi uma mensagem simples: "Estou bem. Aproveitando minhas férias. Até a volta." A resposta veio imediatamente: "Férias? Onde? Com quem?" Eu não respondi. Desliguei o telefone. Amanhã seria dia 31. Amanhã começaria um novo ano. E eu ia começar vivendo, sem dar explicações, sem justificar, apenas vivendo. No dia 31, acordei com um frio na barriga. Não senti essa empolgação há anos, essa expectativa de algo bom por vir. Tomei banho. Arrumei o cabelo. Apliquei maquiagem com cuidado, delineador, batom coral, rímel. Pouca coisa, apenas o suficiente para realçar o que o tempo havia apagado. Vesti o vestido. Estava um pouco mais folgado do que antes, eu havia emagrecido nesses anos de solidão, mas ainda assim ficava bem, elegante, digno. Olhei para mim mesma no espelho e,
pela primeira vez em muito tempo, gostei do que vi, não uma mulher velha e descartada, mas uma mulher que havia vivido, que havia amado, que havia sofrido e que estava decidindo viver novamente. Edward bateu na minha porta exatamente às 8 horas. Quando abri, ele ficou parado em silêncio por um instante. Depois, sorriu. Você está linda, Ellen. Absolutamente linda. O jantar de Ano Novo foi realizado no jardim do hotel. Haviam preparado longas mesas decoradas com toalhas de mesa brancas e arranjos de flores tropicais. Luzes pendiam das árvores, criando uma atmosfera mágica. Havia música ao vivo, uma banda tocando canções de amor clássicas e baladas românticas da nossa época. O ar tinha cheiro de jasmim e mar. Edward me conduziu até nossa mesa. Ele puxou a cadeira para mim como um verdadeiro cavalheiro. Estávamos sentados com outros 2 casais mais velhos, um casal da Argentina que estava casado há 52 anos e um casal da Colômbia que celebrava seu 40º aniversário de casamento. Todos conversávamos animadamente, compartilhando histórias e rindo. Era uma conversa calorosa e genuína, o tipo de conexão humana que eu havia esquecido que existia. O jantar estava delicioso. Começou com uma salada de manga e camarão, seguida de um peixe inteiro assado com legumes grelhados. De sobremesa, serviram um bolo de cocô com sorvete de baunilha. Edward e eu dividimos uma garrafa de vinho espumante. Fizemos um brinde à vida, às segundas chances, ao fato de termos nos reencontrado depois de tantos anos. Entre os pratos, a banda tocou. Edward estendeu a mão para mim. Vamos dançar? Hesitei. Fazia tantos anos que eu não dançava, provavelmente desde o casamento de Michael. Mas ele insistiu com aquele sorriso que já me era familiar. Vamos lá, Ellen. A vida é muito curta para ficar de braços cruzados. Fomos até a pequena pista de dança. Ele colocou a mão na minha cintura. Eu coloquei a minha no ombro dele, e começamos a nos mover ao ritmo de uma balada lenta. No início, eu estava tensa, atenta a cada movimento, mas aos poucos fui relaxando. Me deixei levar. Edward dançou bem, com confiança, mas sem exibicionismo. Ele me guiou com delicadeza, e eu o segui. Fechei os olhos por um instante. Senti a música, o movimento, o calor da mão dele nas minhas costas e me senti viva. Depois de anos quase inexistente, sendo uma sombra na minha própria vida, finalmente me senti viva novamente. Quando a música terminou, ele não me soltou imediatamente. Ele simplesmente ficou parado ali me olhando. Ellen, obrigada por estar aqui esta noite, por compartilhar isso comigo. Você não imagina o quanto isso significa. Sou eu quem deveria te agradecer, respondi, por me lembrar que ainda posso sentir alegria. Voltamos à mesa. A noite prosseguiu com conversa e risos. Às 11 horas, começou a contagem regressiva para meia-noite. Trouxeram taças de champanhe para todos. As pessoas se reuniram no jardim, casais, famílias, amigos, todos aguardando aquele momento em que um ano termina e outro começa. Peguei meu celular, não para ligar para o Michael, mas para tirar fotos. Queria registrar esse momento, essa nova versão de mim. Tirei uma foto do jardim iluminado, da mesa com os copos brilhantes, e então Edward se aproximou. Posso? Ele pegou o telefone. Deixe-me tirar uma foto sua para que você se lembre desta noite. Posei timidamente, sorrindo em meu vestido cor de vinho com as luzes cintilando atrás de mim, com uma expressão no rosto que não via há anos, felicidade. Então, pedi a ele que tirasse uma foto nossa juntos. Ele passou o braço pelos meus ombros. Sorrimos para a câmera, e naquela foto era possível ver algo belo, 2 pessoas mais velhas que haviam perdido muito, mas que escolhiam seguir em frente juntas, mesmo que apenas por alguns dias. 10. 9. 8. A contagem regressiva começou. Todos gritando os números. A expectativa aumentando. 7. 6. 5. Edward pegou na minha mão. 4. 3. 2. 1. Feliz Ano Novo! Fogos de artifício explodiram no céu, luzes coloridas iluminando a noite. As pessoas se abraçaram, se beijaram e celebraram. Edward me abraçou, um abraço longo e caloroso. Feliz Ano Novo, Ellen!
Que este seja o ano em que você recupere tudo o que merece. Senti lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de esperança, porque eu estava começando um novo ano não como uma mulher descartada à espera de migalhas, mas como uma mulher que estava retomando o controle da sua vida. Depois da meia-noite, a festa continuou, mas eu estava cansado. Um corpo de 70 anos tem seus limites. Edward me acompanhou até meu quarto. Nos despedimos na porta com uma boa noite. Obrigado por tudo, eu disse. Por tornar esta noite inesquecível. O prazer foi todo meu, respondeu ele. Deu-me um beijo suave na bochecha. Descanse um pouco. Tomaremos café da manhã amanhã e você poderá me contar seus planos para o ano novo. Entrei no meu quarto. Tirei o vestido com cuidado. Pendurei-o novamente, sentindo que ele havia cumprido seu propósito. Vesti meu camisolão. Sentei na cama e liguei meu celular. 83 mensagens, 60 de Michael, 23 de Clary. Chamadas perdidas que nem contei. Abri primeiro a caixa de correio do Michael. Eles começaram preocupados. Mãe, por favor, responda. Diga-nos onde você está. Então eles se irritaram. Isso é uma loucura. Parem com o drama. Não sejam infantis. E as últimas quase imploravam. Mãe, precisamos conversar. Por favor. Isso não está certo. As perguntas de Clary foram mais agressivas. Ellen, isso é inaceitável. Michael está morrendo de preocupação por sua causa. Você precisa responder. Depois, onde você está gastando seu dinheiro? Espero que não esteja fazendo nenhuma besteira. E, por fim, se você está com alguém, precisa nos dizer quem é. Temos o direito de saber. O direito de saber, aqueles que me excluíram, que me disseram que eu não me encaixava, agora reivindicam um direito sobre a minha vida, sobre as minhas decisões, sobre a minha felicidade. Decidi fazer algo que nunca tinha feito antes, algo que provavelmente era imprudente, mas não me importava. Abri meu aplicativo de mídia social, aquele que Michael me ajudou a criar anos atrás e que eu quase não usava porque não tinha nada interessante para compartilhar. Eu carreguei a foto que Edward tirou de mim, eu sorrindo, linda no meu vestido, as luzes brilhando, a felicidade evidente no meu rosto. Então, publiquei a foto nossa, Edward e eu, de braços dados, sorrindo, com uma legenda simples: Feliz Ano Novo do Paraíso. A vida é muito curta para não ser vivida plenamente. Postei as fotos. Desliguei o telefone e adormeci com um sorriso nos lábios, sabendo que haveria consequências amanhã, sabendo que Michael e Clary viriam aquelas fotos, sabendo que teriam perguntas, muitas perguntas. Mas eu não ligava. Pela primeira vez em anos, eu estava vivendo para mim, não para eles, não para as expectativas deles, não para a conveniência deles. Para mim. Acordei tarde no dia 1º de janeiro. O sol já estava alto. Meu celular ainda estava desligado. Não tinha pressa para ligá-lo, eu sabia o que encontraria. Tomei banho. Vesti roupas confortáveis. Desci para tomar o café da manhã. Edward já estava lá me esperando. Bom dia. Como acordou a mulher mais bonita da festa de ontem à noite? Eu ri. Com elogios assim, qualquer um acordaria bem. Tomamos um café da manhã tranquilo. Depois, caminhamos na praia, o primeiro dia do ano novo. O ar fresco, o som das ondas. Edward me contou que suas filhas ligaram para ele à meia-noite, que tiveram uma boa conversa e que ele se sentia em paz com a vida. Ainda não liguei meu celular, confessei. Você tem medo do que vai encontrar? Um pouco. Sei que meu filho ficará chateado, provavelmente furioso. Mas eu precisava fazer isso. Precisava provar a mim mesma que ainda consigo tomar decisões, que minha vida não acabou quando Arthur morreu ou quando Michael me descartou. Edward parou. Ele pegou minhas mãos. Ellen, escuta. Você não deve explicações a ninguém. Sua vida é sua. Suas decisões são suas. E qualquer pessoa que realmente te ame deveria celebrar o fato de você estar viva e não te criticar por isso. Ele tinha razão. Eu sabia disso.
Mas anos de condicionamento não se apagam facilmente, anos colocando os outros em primeiro lugar, sacrificando minhas necessidades pelas deles. Não foi fácil quebrar esse padrão, mas eu estava tentando, e isso já era alguma coisa. Voltamos ao hotel por volta do meio-dia. Me despedi de Edward, eu precisava enfrentar isso sozinha. Subi para o meu quarto. Sentei-me na cama. Respirei fundo e liguei o telefone. O telefone explodiu com notificações, mensagens, chamadas, comentários nas minhas fotos. Primeiro, abri os comentários. Havia alguns de pessoas que eu mal conhecia, antigos amigos do bairro, vizinhos, todos dizendo coisas bonitas. Você está linda, Ellen. Que bom te ver. Muito feliz. Você mereceu. Mas aí vieram as mensagens diretas de Michael, de Clary, e elas eram exatamente o que eu esperava. A primeira mensagem de Michael: Mãe, quem é aquele homem? Onde você está? Ligue para mim agora. A mensagem de Clary foi pior: Ellen, isso é constrangedor. Na sua idade, postar fotos com estranhos. O que as pessoas vão dizer? Apague essas fotos imediatamente. Li todas as mensagens com calma, 83 no total, todas exigindo explicações, todas escandalizadas por eu ousar viver minha vida sem consultá-las, todas presumindo que tinham o direito de me controlar, de me julgar, de me dizer o que eu podia e não podia fazer. Respirei fundo. Disquei o número de Michael. Ele atendeu ao primeiro toque. Mãe, onde você está? Estamos ligando para você há dias. Quem é aquele homem nas suas fotos? Olá, Michael. Feliz Ano Novo para você também. Mãe, não é hora para sarcasmo. Responda-me. Onde você está e com quem está? Estou no litoral, num hotel, tirando umas férias muito necessárias. E o homem nas fotos é o Edward, um velho amigo do ensino médio que encontrei aqui por acaso. Um velho amigo? Mãe, você não pode ficar andando por aí com estranhos. O que as pessoas vão pensar? Senti aquele calor subindo no meu peito, raiva, frustração, anos de silêncio que eu não queria mais manter. O que as pessoas vão pensar? Sério, Michael? Essa é a sua preocupação? Não é como eu me sinto? Não é se estou feliz? Não é se finalmente estou vivendo depois de 5 anos mal existindo? Mãe, você está exagerando. Nós não te abandonamos, não é? Diga-me, Michael, quando foi a última vez que você me convidou para alguma coisa sem que eu precisasse pedir? Quando foi a última vez que você apareceu só porque queria me ver e não porque precisava de algo de mim? Silêncio do outro lado da linha, um silêncio que dizia tudo. Você não pode responder porque a verdade é que você me excluiu. Você me disse que eu não me encaixo, que eu te envergonho, que era melhor eu ficar sozinha em casa enquanto você comemorava. E sabe de uma coisa? Você estava certo. É melhor eu ficar sozinha, mas não trancada em casa esperando que você me dê migalhas de atenção, e sim vivendo a minha própria vida. Mãe, não queríamos te machucar. Mas você permitiu. E eu deixei passar por muito tempo. Mas chega. Não vou mais ficar esperando para ser incluída. Não vou mais implorar por amor de pessoas que claramente não me valorizam. Ouvi vozes ao fundo, Clary falando com Michael. Então ela pegou o telefone. Ellen, escuta. O Michael está muito chateado por sua causa. Isso é completamente inapropriado. Você precisa voltar para casa agora mesmo e parar de se fazer de boba. Algo dentro de mim se quebrou, mas desta vez foi libertador. Clary, durante 8 anos tentei ser a sogra que você quer, aquela que não se intromete, aquela que aceita tudo sem reclamar, aquela que some quando não é conveniente. Mas isso acabou. Não vou voltar para casa mais cedo. Vou aproveitar cada dia destas férias que paguei. E quando eu voltar, as coisas serão diferentes. Diferente em que sentido? A diferença é que não estarei mais disponível sempre que você precisar de algo. Não aceitarei mais ser tratada como uma obrigação. E definitivamente não tolerarei mais que fale comigo como se eu fosse uma criança que precisa de permissão para viver. Tenho 70 anos. Vivi mais do que vocês dois juntos e mereço respeito. Ellen, você está sendo ridícula. Não, finalmente vou ser honesta.
Você me excluiu. Decidiu que eu não era boa o suficiente para o seu ano novo perfeito, então resolvi fazer o meu próprio e foi maravilhoso, melhor do que qualquer jantar com você jamais poderia ter sido. Eu desliguei. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia forte. Mas eu me sentia incrivelmente livre, como se finalmente tivesse me livrado de um peso que carregava há anos. O telefone tocou imediatamente e Michael de novo. Eu não atendi. Ele ligou mais 5 vezes. Também não atendi a essas. Finalmente, chegou uma mensagem: Mãe, precisamos conversar quando você voltar. Não podemos deixar isso assim. Respondi: Você tem razão. Não pode ficar assim. Quando eu voltar, vamos estabelecer limites claros. Nos vemos em alguns dias. Passei meus últimos 2 dias no litoral com Edward. Caminhamos, conversamos, tomamos sorvete sentados na praia assistindo ao pôr do sol. Ele me contou sobre a vida dele. Eu contei a ele sobre a minha. Não éramos um casal. Éramos 2 pessoas que se encontraram no momento certo, que se lembraram mutuamente de que a vida não acaba quando envelhecemos, que ainda existe beleza, ainda existe conexão, ainda existem motivos para levantar da cama todas as manhãs. No dia em que voltei para casa, Edward me levou ao aeroporto. Nos abraçamos por um longo tempo. Obrigada, Ellen, por esses dias, por me lembrar que ainda posso sentir alegria. Obrigada, Edward, por me enxergar, por me valorizar, por me tratar como se eu importasse. Não precisa ser um adeus, disse ele. Podemos manter contato, nos visitar. Quem sabe o que pode acontecer? Gosto dessa ideia de que isso não foi um fim, mas um começo. Quando cheguei em casa, Michael estava me esperando, sentado nos degraus da entrada. Ele se levantou ao me ver. Parecia cansado, preocupado, diferente. Mãe, precisamos conversar. Eu sei. Mas primeiro, deixe-me entrar e me ajude com a minha mala. Entramos. Fiz café. Sentamos na sala de estar, onde semanas atrás Clary havia me dito que eu não era bem-vindo. Michael falou primeiro. Mãe, sinto muito por como te tratamos. Você tem razão. Nós te excluímos. Fizemos você se sentir como se não importasse, e isso foi errado. Olhei para meu filho, o homem que eu havia criado, e finalmente vi um remorso genuíno em seus olhos. Agradeço seu pedido de desculpas, Michael, mas preciso que você entenda uma coisa. As coisas precisam mudar. Não vou mais ser a mãe que aceita tudo passivamente. Se for convidada para algo, quero ser verdadeiramente bem-vinda, não uma obrigação. E se você não me quiser lá, prefiro que seja honesto. Porque eu também tenho uma vida. E vou vivê-la, com ou sem você. Eu entendo, mãe. E quero que você saiba que queremos você em nossas vidas. De verdade. Eu só deixei as coisas passarem. Deixei a Clary tomar decisões que eu deveria ter questionado. E Clary, ela entende. Michael hesitou. Ela está processando isso, mas terá que aceitar porque você é minha mãe, e isso não vai mudar. Conversamos por horas, reconstruindo, estabelecendo limites. Não foi fácil, mas foi necessário. E pela primeira vez em anos, senti que meu filho estava realmente me ouvindo. Meu relacionamento com Michael melhorou lentamente depois disso. Clary e eu nunca nos tornamos próximas, mas ela aprendeu a me respeitar, ou pelo menos a fingir que me respeitava, e isso bastava. Edward e eu mantivemos contato. Nos visitávamos a cada 2 meses. Às vezes ele vinha à minha cidade, às vezes eu ia à dele. Não éramos um casal no sentido tradicional. Éramos companheiros, 2 almas que se encontraram no momento perfeito para se lembrarem mutuamente de que a vida continua, de que o amor continua, de que a felicidade é possível mesmo depois de tanta dor. E aprendi a lição mais importante da minha vida, que nunca é tarde demais para recuperar a sua dignidade, para estabelecer limites, para escolher viver em vez de apenas existir. Eu tinha 70 anos quando finalmente aprendi a me colocar em primeiro lugar.